Graça e paz, irmãos. Este momento é um momento muito especial nas nossas vidas, quando nós nos reunimos para o estudo da palavra. Hoje vamos concluir o estudo do capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. Uma carta bastante pedagógica, com exortações e ensinamentos que visavam o crescimento e fortalecimento da igreja de Filipos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21, onde lemos: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós entramos na Tua presença neste momento, Pai, e colocamos as nossas vidas diante do trono da Tua graça. Pedimos a suficiência que vem do Teu Espírito para a ministração desta noite. Pedimos aquietar os nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz. Fala com Teu povo, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quanto contraste nós encontramos nesta carta de Paulo ou nas cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas. São contrastes assim maravilhosos que muitas vezes nos surpreendem. E com certeza, irmãos, nós vamos aprender muito com os ensinos desta carta. Em primeiro lugar, o apóstolo reage ao ponto de vista gnóstico. Os gnósticos eram um movimento herético baseado na gnose dos primeiros séculos da nossa era. Então, irmãos, ele finaliza a carta no capítulo 3 com um apelo, no versículo 17, dizendo: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Com certeza, irmãos, é preciso que nós estejamos atentos para alguns detalhes da nossa vida cristã. Imitação requer o corpo. Sem ações visíveis ou palavras faladas, torna-se impossível imitar o modelo. E sabemos que todos nós transmitimos modelos de ação aos nossos filhos, na maneira de falar, na maneira de agir ou tratar os outros. E tudo isso nós fazemos por intermédio do corpo. O apóstolo Paulo refere-se à sua vida em Cristo, que fornecia um quadro muito atuante, que devia ser imitado pelos filipenses e por nós. No meio do povo de Deus, havia e ainda há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo julgou necessário advertir os cristãos reais, repetidas vezes, acerca do modelo oposto que Jesus não deixou na sua paixão. E ele ressalta que preciosíssimos candidatos para partilhar a glória de Deus, conforme João 17, 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Enfatiza o valor da unidade no corpo de Cristo. E nós precisamos aprender a valorizar a unidade no corpo de Cristo. Estamos vivenciando um momento muito triste, onde nós não podemos estar desfrutando da comunhão maravilhosa que há no corpo de Cristo. Temos sentido isso. Eu, principalmente, tenho sentido muita falta dos meus irmãos, de estar na minha igreja e de estar desenvolvendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Então a gente percebe que aqueles irmãos que podiam ser pessoas preciosas no deslanchar da palavra, no anunciar dessa mensagem maravilhosa de Cristo, então
se desviaram ou até mesmo ficaram omissos, preocupados com tantas outras coisas e não se preocupavam em viver uma vida cristã religiosa. Foram desviados para atitudes e ações inimigas ao significado da cruz. Enquanto a morte de Cristo foi a ponte providenciada por Deus para efetuar o perdão e negação do pecado, este pensamento satânico gloriava-se na exaltação do pecado. Mateus capítulo 16, versículo 24 nos diz: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. E eu pergunto, qual tem sido o nosso foco enquanto cristãos? Temos evidenciado a nossa vida de um relacionamento mais íntimo com Deus, ou temos sido levados pelas circunstâncias seculares que nos rodeiam? Irmãos, o tempo exige que nós estejamos buscando uma vida plena de santificação no Senhor. Não podemos realmente estar nos baseando ou permitindo que as questões seculares estejam intervindo no nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo reconhecia que toda iniquidade nega a finalidade agonizante de Cristo no Calvário. Por isso ele disse: Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Precisamos nos lembrar sempre que Jesus convidou os seus seguidores a tomar a cruz e a segui-lo. Mateus capítulo 16, versículo 24. E nós temos consciência, irmãos, de que a cruz foi um eficaz instrumento romano de morte cruel. Nela o corpo era preso, torturado e finalmente morto. E o apóstolo Paulo então diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Estou crucificado com Cristo. Ele confessa isso de uma maneira muito contundente, realmente podendo exprimir o sentimento do seu coração. E em consequência levava sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Como o corpo do Filho de Deus foi traspassado e esmagado na cruz, Paulo deduziu que todos que desfrutam do privilégio de participar no corpo de Cristo, a sua igreja, devem também compartilhar a mesma finalidade da encarnação, isto é, extirpar o pecado do nosso corpo individual e lutar para a santificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, nós vemos essa motivação que ele nos traz. É pelo corpo que revelamos a realidade invisível do homem interior. E escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 4, versículo 16, Paulo se expressa: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos irmãos, temos buscado essa renovação em Cristo, temos buscado com certeza uma vida de santificação, temos buscado viver uma vida de unidade nesse corpo. É preciso que estejamos pensando nisso, né? E esse tempo que estamos afastados da comunhão, não poder estar nos reunindo, nós estamos sentindo muito isso, né? Assim também o sacrifício perfeito de Jesus na cruz revelou a realidade da sua vontade, submissa ao Pai, que o aceitou como expiação por nós. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Os judaizantes gnósticos eram inimigos da cruz. Um cristianismo mental ou espiritual bastava para eles. Estavam mais preocupados com as questões seculares do que realmente estar buscando entender o verdadeiro significado da cruz de Cristo. Tal foi a transformação da verdade revelada que levaram o seu destino do céu para o inferno. Versículo 19 trata sobre a perdição. Seu Deus foi destituído do alto céu para se localizar nos apetites
para alimentos suculentos, como também para o sexo. Mas em Mateus 16, capítulo 33, nós lemos, né, que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ao contrário dos judaizantes gnósticos, né, eles priorizavam o prazer do físico e em primeiro lugar, e com certeza não davam prioridades às coisas do reino de Deus. Deus convida seus filhos a oferecerem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. E entendemos que este deve ser o nosso culto racional. Ao contrário dos que edificam um altar para o Deus do ventre, eles sacrificam o corpo ao Criador como veículo de serviço e glorificação. Desse modo, o corpo se manifesta como o verdadeiro palácio ou templo divino do Rei. O que estamos fazendo da nossa vida espiritual? Estamos procurando alcançar, estamos procurando viver uma vida de comunhão, uma vida de santificação no Senhor, tirando do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, tudo aquilo que impede a nossa comunhão perfeita com Deus? No versículo 17, nós temos dois ensinamentos. Sede imitadores meus, porque todos nós cristãos somos imperfeitos e necessitamos de exemplos de pessoas menos imperfeitas e que saibam lidar com a imperfeição e que possam modelar o nosso processo de busca do objetivo da semelhança de Cristo. Também nós vemos a seguinte frase: observai os que andam. Os cristãos filipenses e nós cristãos de um século pós-moderno precisamos nos concentrar em exemplos piedosos e ver como eles se comportaram no serviço a Cristo. Irmãos, eu entendo que a alegria do nosso coração deve ser a de servir ao Senhor sempre em novidade de vida, sempre buscando alcançar um patamar de intimidade com o nosso Deus e senti-lo e, com certeza, estarmos desenvolvendo tudo aquilo que Ele tem colocado às nossas mãos para o desenvolvimento do seu reino. Mas no versículo 18, nós vamos ver Paulo advertindo os filipenses por diversas vezes, principalmente a respeito dos falsos mestres, pois a maneira de infiltração deles é astuta. Em momento algum se dizem contrário aos ensinamentos bíblicos. E hoje esse cuidado deve ser redobrado, deve ser colocado em evidência para que falsos ensinamentos não venham a nos tirar do alvo que é Cristo. Precisamos estar atentos, ser estudiosos da palavra e estarmos desenvolvendo, sim, a nossa vida cristã de maneira bem grande. No versículo 20, Paulo retrata e ele fala alguma coisa sobre a nossa pátria. Nós sabemos que, para nós cristãos, a pátria é o lugar onde Deus habita e onde Ele está presente, visto que pertencemos ao reino sob domínio do nosso Rei Celestial e obedecemos às leis dos céus. Estamos neste mundo de passagem, sabemos que temos um lugar para alcançar no futuro. Por isso precisamos aguardar pacientemente, mas com grande expectativa, a segunda vinda de Cristo. Romanos 8, 23 e 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 11 a 12, nos leva a pensar de uma maneira muito séria sobre essa responsabilidade que temos. Mas no versículo 21, nós temos a seguinte expressão: transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da glória. O novo corpo do cristão será como o de Cristo após a ressurreição, e ele será totalmente replanejado de modo a se adaptar ao céu. Irmãos, com certeza neste momento que estamos vivenciando, um momento de tristeza, um momento de incertezas, corações angustiados, vidas que estão perplexas,
com a situação, nós precisamos ter a certeza e perseverar nesta mensagem que um dia aceitamos, a mensagem da cruz de Cristo, porque ela nos levará a um bom termo e por isso, irmãos, precisamos alcançar essa vida de plena santificação no Senhor. Precisamos ser uma igreja unida, uma igreja que esteja preocupada no desenvolvimento do reino de Deus, uma igreja que esteja preocupada em proclamar a mensagem de esperança, a mensagem de fé, que é Cristo Jesus ressuscitado. Que no nosso coração possa brotar o desejo, ainda nesta vida, de objetivarmos a sermos semelhantes a Cristo quando Ele vir. Para isso é preciso passar pelo processo constante de uma vida de santificação. Você está disposto a isso, meu irmão, a buscar esta vida de santificação em Jesus? Ore, pare e pense no quanto nós podemos ser úteis no reino de Deus nesse tempo de tanta tristeza, amargura e incerteza. Nós podemos levar esta palavra de esperança àqueles corações que estão muitas vezes angustiados e perdidos com toda a situação que estamos vivenciando. Pare e pense que se nós possamos ser imitadores de uma vida piedosa, que passou por um processo de transformação muito grande. Todos nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo, não é? Então, ele zombava, ele açoitava e ele fazia muita coisa com os cristãos. Mas agora, então, depois desse encontro, de ter a sua vida regenerada, transformada, ele passa a vivenciar uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração, de buscarmos uma vida plena de santificação em Cristo Jesus. E para isso precisamos perseverar na sua graça, para isso precisamos estar atentos em tudo quanto pudermos realizar para o crescimento espiritual nosso e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Pensemos nisso, irmãos, e que possamos estar entregando as nossas vidas, colocando as nossas vidas diante do trono da graça do Senhor e pedindo suficiência e pedindo realmente que Ele nos ajude a passarmos por transformações até chegarmos à unidade de um varão perfeito. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa realmente trazer um desejo muito forte no seu coração de estar buscando uma vida de santidade, unidade e paz, sem a qual nós não veremos o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial nas nossas vidas. Quando a Tua palavra nos adverte, quando o nosso irmão no passado traz tantas esperanças de fortalecer a nossa vida, de estarmos, ó Deus, mudando o nosso foco e estarmos focando, Senhor Deus, tão somente em Cristo, o nosso alvo perfeito, o nosso alvo que nos levará com certeza à Tua presença. Fica conosco, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nós te pedimos uma bênção muito especial pela nossa nação. Que nós possamos estar, Senhor Deus, preocupados em transformar a nossa nação através da pregação da Tua palavra. Abençoe-nos e perdoe os nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.